E aí a gente abre para uma troca de inquietações e de não só uma troca de inquietações, mas também de possibilidades. A gente já está vendo muitos colegas fazendo muitas ações, então a ideia é que a gente possa trocar aqui ideias, né, bater bola e sair com mais possibilidades, inclusive com a possibilidade de um apontamento de ações que a gente possa articular também em nível central, né? A gente está aqui para construir junto. Esse é um tempo especialmente novo, único. A gente está escrevendo uma nova página, né, na história da educação do DF, e então não tem muitas coisas escritas sobre como que a gente faz isso que a gente está fazendo agora. Então a gente está escrevendo as nossas possibilidades, vamos identificar desafios e ter que usar muita criatividade para superá-los, né? Então a gente não se coloca aqui nesse momento de forma alguma como uma pessoa que tem todas as respostas, todos os caminhos, mas pessoas que estão muito dispostas a caminhar juntas. Então, com esse colo, eu te entrego o grupo, Ana Paula, para você trazer as suas falas iniciais. Primeiro, como eu falei, é um prazer. Meu nome é Ana Paula Monteiro da Silva. Eu estou na Secretaria de Educação há 6 anos, tá? bem recente. Durante 4 anos, eu estive chefe da Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina, que é a minha regional. E eu já vi orientadores aqui de Planaltina, que coisa boa, Helena, Rose. É muito bom esses momentos de troca para que a gente possa abraçar, mesmo que virtualmente, amigos tão queridos, e que a gente fez um trabalho muito legal e a continuidade dele, porque vocês, orientadores, são ápices da educação. São pessoas que trabalham com afinco, com muito amor, que têm o poder da transformação mesmo, que a gente... Eu acredito no trabalho da orientação e eu sei que vocês também acreditam, né? Tenho 6 anos de secretaria, como eu falei, né? 4 anos na Unieb, e a Unieb foi um presente para mim, que eu estive lá ainda em estágio probatório, mas eu trago uma experiência de 23 anos de Goiás. Goiás tem um monte de coisa. Professora de educação infantil, de anos iniciais, anos finais, ensino médio, já fui gestora, já acompanhei um grupo de coordenação pedagógica dentro da Secretaria de Educação, já trabalhei na UEG, e no ano de 2019 eu fui convidada para ir para a diretoria de ensino fundamental, para assessoria técnica, e agora, em abril, me convidaram para estar à frente da GEFAI, que é a Gerência de Acompanhamento do Ensino Fundamental de Anos Iniciais, que é um grande desafio. E é um desafio nessa nova proposta de reorganização que nós estamos vivendo, diário. Na verdade, gente, é um desafio diário. Nós estamos reaprendendo a didática, nós estamos recomeçando a nossa prática pedagógica. E isso é muito legal nesse momento. Eu sou uma pessoa muito positiva, eu acredito muito que o viés educacional, ele é muito transformador. E o que a gente está vivenciando hoje, apesar de ser um momento complexo, que a gente não consegue prever o que vai acontecer, né? Mas a gente também precisa se sentir desafiado às novas possibilidades. E é assim que eu me sinto, é assim que eu peço para que essa nossa conversa seja desse jeito. Que a gente pense nos desafios, numa nova organização, na criatividade que a gente tem, nos poucos recursos que as famílias têm também, né? Lembrando que eles não são professores, e a gente precisa ter muita paciência, muita parcimônia, trabalhar com as escolas e com as famílias de uma forma carinhosa. Eu gostei muito do início da reunião com esse vídeo, porque esse vídeo agrega. Quem não gosta de um colo, quem não gosta de um aconchego, quem não gosta de ser ouvido, de ter aquela sensibilidade de ouvir, de acarinhar, de aprender, que a gente aprende muito junto mesmo.
Eu me sinto à vontade com vocês, podem ter certeza disso, e vamos construindo o nosso conhecimento. Ana, você quer que eu coloque para você os slides? Por favor, Vou. se puder. A Ana preparou para a gente, né, um material que ajuda muito a gente a, acho que tem um apoio, uma sustentação visual, né, para o nosso processo de aprendizado aqui. Isso, eu fiz questão de preparar, é uma apresentação bem curta, mas para que a gente possa ir conversando sobre ele também, trocando experiências, como vocês bem falaram, né, meninas? Esse grupo tem muito a contribuir. E a gente vai, então, dialogando sobre essa apresentação. Eu não posso deixar de mencionar que eu trabalho com uma equipe muito boa também, que eu tenho um enorme carinho, a Gesane, a Dini, a Sandra, a Belen e a Gabriela. Elas estarão em outra reunião e eu aqui com vocês com todo o prazer do mundo. Podemos passar para a segunda tela, meninas. Então, gente, eu elenquei algumas situações para que a gente possa pensar e já começar esse trabalho que, na verdade, já iniciou, né? Muitas unidades escolares já vêm fazendo um trabalho pelo WhatsApp, algumas já até montaram plataformas com os anos iniciais. A gente só precisa lembrar que o tempo para os anos iniciais, assim como a educação infantil, ele vai demandar que seja um pouco mais lento para a produção das atividades, para que elas possam ser encaminhadas para as famílias, né? Porque nós não estamos na educação dita normal, né? A gente está no ensino remoto, que é totalmente novo. A gente não pode esquecer que, assim como nós estamos em trabalho home office, muitas famílias também estão, né? E aqueles também que não estão, têm outros afazeres. Então, a primeira dica é diagnóstico da família. A gente precisa saber como é essa família. Tem acesso à internet? Não tem acesso à internet? É uma família que tem muitos filhos e, de repente, vai precisar dos recursos tecnológicos por um tempo que a gente precisa organizar também, assim como as famílias, que a gente não pode deixar de conhecer, de fazer esse diagnóstico para que a gente possa reconhecer também nisso as possibilidades que nós temos para esse auxílio familiar. E aí a gente vem também com o segundo ponto muito importante, que é o canal de comunicação. Nós sabemos que o WhatsApp é uma ferramenta muito interessante. Os áudios, as pequenas mensagens. Quando a gente faz uma reunião também pequena, né? Porque ele não dá o suporte ainda para muitas pessoas, ainda não, mas eu acredito que com essa evolução rápida que a gente está tendo também da tecnologia em função dessa nova organização, é possível que a gente tenha ganhos um pouco mais para frente com relação a esses canais de comunicação que são facilitadores dessa união escola e família. Não podemos deixar também de orientar as famílias a uma rotina de estudos, né? Porque as crianças pequenas, elas necessitam dessa organização. Elas ainda não conseguem estudar totalmente sozinhas ou serem totalmente autônomas. É necessário que elas tenham esse viés de auxílio perto delas, né? E aí vocês podem até me perguntar, mas e as horas que estão descritas lá no plano estratégico?
Se vocês observarem, nós temos 2 horas, né, do canal televisivo, das teleaulas, para o primeiro, segundo e terceiro ano, que é o bloco inicial de alfabetização. O quarto e o quinto ano, na primeira proposta, estava 3 horas. A gente conseguiu diminuir para 2 horas, pensando no que a Organização Mundial da Saúde também diz. Nós não podemos deixar esses estudantes, essas crianças, muito tempo frente à televisão, porque elas também precisam brincar, elas precisam de um tempo de interação, elas precisam socializar, e elas também têm outras situações dentro da casa dela, né? A gente não pode esquecer que a casa não é a escola. Então, é necessário que a gente possa também organizar e ver essas questões. E aí, isso daqui é um recado interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é estabelecer combinados com as famílias. Bom, professor e nem nós somos máquinas, né? A gente também tem o nosso tempo de descanso, a gente também precisa tomar água, fazer uma atividade física, cuidar da nossa saúde mental, cuidar da família. Eu não sei vocês vão me dizer aí, mas eu ando trabalhando muito mais nesse sistema, muito mais, e olha que a gente já trabalha muito, né? Nós já fazemos muito na escola, na nossa casa, só que agora a gente somou tudo: casa, escola, família. Eu tenho uma filha que está no ensino médio e que precisa também de ajuda com relação à plataforma. Tenho um esposo que está fazendo pedagogia, tenho 3 cachorros que são terríveis. Então, tem isso tudo para que a gente possa administrar, não é verdade? Inclusive, se vocês escutarem daqui a pouco uns latidos de alegria, não se preocupem não, tá? Porque eles são bem felizes mesmo. Não se preocupem de escutar os latidos, não. É o que acontece no trabalho em casa, né? No home office. A gente não consegue prever também o que vai acontecer daqui a pouco. Os barulhos externos e assim por diante. Então, esse estabelecimento desse combinado é para ajudar também o professor, os profissionais da escola, porque a gente sabe que muitas vezes a gente recebe mensagens 11 da noite, meia-noite, e a gente tem um coração mole, o professor tem um coração mole, e a gente responde. Mas é interessante manter esses combinados para a gente cuidar da gente também. Nós precisamos disso, né? E lembrar para as famílias desse horário de atendimento e que o restante do tempo é para que a criança seja criança, né? Para que ela desfrute também da realidade que ela tem. De brincar, de conversar com a família, de fazer outras coisas. Além disso, é claro que na proposta das atividades, que elas tenham uma linguagem fácil, que seja possível que a família realize com a criança. Até porque a gente precisa pensar, né, que muitas famílias não têm a estrutura que a gente imagina, por isso a importância do diagnóstico. Nesse diagnóstico é possível estabelecer uma melhor comunicação, uma melhor organização de tempo e, com certeza, a proposta de atividades. Eu até coloquei aqui para vocês também uma sugestão de uma atividade bem simples para ilustrar o que eu estou dizendo e para a gente trocar também ideias e sugestões, tá bom? Pode passar. Olha só, as sugestões que nós trazemos para vocês. Nós sabemos que a plataforma de educação infantil e os anos iniciais, ela vai ser um pouco diferente. Os professores vão colocar lá as atividades, né,
correlacionados aos objetivos de ensino e aos conteúdos que já chegaram nas unidades escolares. Nós fizemos uma reorganização deles, porque nós recebemos as contribuições das unidades regionais de educação básica e das unidades escolares, e lá estavam descritos o que a gente precisaria melhorar nesses objetivos, uma readequação para que os objetivos e os conteúdos, eles conversassem, possibilitando, assim, uma organização interdisciplinar, porque fica muito mais fácil também para o professor planejar, né? E a gente sabe que os anos iniciais, ele não trabalha em caixinhas, não é? Eu não tenho agora só matemática, só português, só ciência. Nós temos aí um universo de possibilidades, objetivos que conversam com o outro e conteúdos também. Então, nós refizemos esse trabalho, readequando as semanas, de uma forma que os objetivos e os conteúdos tenham esse diálogo mesmo e facilite o trabalho para o professor. E o que a gente propõe, então? Que os professores façam um planejamento semanal, interdisciplinar, com atividades por dia, distribuídos na semana. Então, quando ele vai fazer o planejamento, ele já vai colocar, é uma sugestão, tá, gente? De segunda a sexta-feira. Na segunda-feira, se ele trabalhar, por exemplo, com o objetivo lá do primeiro ano, que pede para que trabalhe com receita, né, que é um gênero textual. Ali ele pode desenvolver a matemática, a história, a geografia, ele vai olhar ali na semana do conteúdo que ele recebeu, daquela grade curricular, que está lá no SEI, já chegou nas escolas também, ele observa aquela semana, olha que legal, então essa semana tem esses objetivos e esses conteúdos. Vou planejar, então, para a semana, dividindo em atividades, lembrando, não muitas atividades, e que não tenham também um tempo muito grande, né? Porque se eu observar lá no diagnóstico que essa família precisa do celular para trabalhar, ou que não pega a TV Justiça, então eu preciso pensar em toda essa organização para ofertar um trabalho possível, né? Porque a gente não quer que ninguém fique de fora. Então, nós temos aí a possibilidade da plataforma e temos a possibilidade também de entregar essa atividade às famílias, que aí vai ser de acordo com a organização de cada escola. Vai ser quinzenal, vai ser semanal, vai ser mensal. Aí é uma organização que a escola vai fazer de acordo com a sua realidade. Então, isso é bem interessante, né? Como segundo ponto, a gente precisa, claro, explorar o lúdico, a gente está trabalhando com crianças, né? Mesmo que nós tenhamos crianças adolescentes no quarto e no quinto ano, mas o lúdico, ele é importante para todas as idades, independente se for criança, se for jovem, se for terceira idade, todo mundo precisa contemplar dessa ludicidade, porque gera criatividade. E a criatividade é um ponto fundamental para a vida toda, independente de idade. Sugerimos também o uso de materiais comuns que os estudantes possam ter em casa, ou pelo acesso virtual, né, que a gente está falando de duas possibilidades. Procurar propor atividades que levem à autonomia das crianças e, principalmente na alfabetização, que levem à reflexão sobre o sistema da escrita alfabética. E aqui a gente cita como exemplos que dão muito certo as listas, as músicas, as receitas, né? Que são plausíveis, são palpáveis e que é muito mais fácil também do trabalho com a família. Pensar preferencialmente
em propostas que possam ter o formato adaptado para as famílias também, né? É o que a gente está falando, essa linguagem clara, a atividade para o bloco BIA, principalmente, né, para o bloco inicial de alfabetização em caixa alta, né? Se o nível da minha turma, e a gente está falando de um trabalho específico do professor, ele já passou da caixa alta, ele já está na cursiva, ele, claro, vai reorganizar suas atividades, porque a gente sabe que o trabalho com os anos iniciais é um trabalho de muita dedicação, de muito estudo, de muito planejamento, e é interessante verificar os níveis, né, que estão os estudantes também. Pode passar? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um plano de estudo domiciliar. E aqui temos como exemplo o primeiro ano de alfabetização. Se não tiver muito bom para que vocês leiam, eu envio, aliás, esse material já está com a equipe da gerência, ela pode compartilhar com vocês depois, tá bom? Isso aqui é um exemplo da revista Nova Escola. Esse plano ele foi organizado pela professora Maria José Nóbrega, que também é uma estudiosa da área de alfabetização, é consultora da revista Nova Escola, e eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos aqui dessa atividade. Vocês estão percebendo que os números se repetem? O número 1 é repetido, o número 2 se repete, porque as atividades também se repetem. Com as crianças, a gente trabalha com a memorização, né? A gente tem um trabalho um pouco mais lento também. E queria dizer a vocês, para que fiquem muito tranquilas nessa organização de trabalho, tranquilos, nessa organização de trabalho e na ajuda do professor, que aqui o menos vai ser mais, né? A gente não precisa correr tanto com o que a gente precisa ensinar, porque é uma realidade totalmente nova. E é mais interessante que a gente consiga, nesse intermédio de tempo, trabalhar essa criança e essa família para uma ajuda mútua, do que dizer a eles que até o final do ano eles vão alcançar todos os objetivos e todos os conteúdos que estão lá na grade. A gente sabe que vai ser difícil, né? Alguém quer falar? A gente sabe que vai ser desafiador, né? A gente Muito vai ter um momento para tirar as dúvidas logo ao final das nossas apresentações, que aí a gente dá um contexto e aí as dúvidas talvez sejam supridas ao longo do contexto das nossas falas, né? Para dar uma ótimo, qualidade na interlocução ao final das nossas explanações. ótimo. Então, gente, vocês observaram aí, por exemplo, na segunda-feira, né? A professora colocou a atividade de língua portuguesa, que é a leitura de um livro de literatura infantil, onde ela vai trabalhar o alfabeto. Nesse ínterim, a gente nota que ela vai utilizar a plataforma, né, para que ela possa fazer um vídeo curto, insira lá, e as crianças observem a leitura dramatizada desse livro. Para quem não tem internet, precisa de uma atividade impressa, ela trabalhou de uma outra maneira também. Ela imprimiu, o livro é bem curtinho, ela fez a impressão e colocou lá as dicas de trabalho para a família. Da mesma forma que está indo para a plataforma, só que tira o vídeo, né, claro, ela também listou o que ela poderia, o que as famílias poderiam fazer em casa. Uma coisa também que me chamou muita atenção, quando eu estava lendo essa proposta da Maria José, é que ela envia um áudio, primeiro, para as famílias, explicando o que vai acontecer durante a semana. E a cada dia ela vai relembrando
a atividade que vai ser colocada em prática pelas famílias. Então, o que ela faz? Ela prepara a família primeiro, organiza as atividades, faz os envios, né? Quer seja pela plataforma, quer seja de uma maneira impressa, e faz esse trabalho família e escola, que é o que a gente viu lá no nosso primeiro slide, né? Essa comunicação que é extremamente necessária. E ela tem uma frase muito interessante também, que a gente vai até relembrar do nosso dia a dia, que nós sempre pedimos para que a família esteja mais presente nas unidades escolares, né? Agora nós estamos na casa dessas famílias e as famílias nas nossas casas. Olha só o que esse contexto foi capaz de fazer, né? É extremamente desafiador mesmo. E aí, como eu estava comentando com vocês, vocês percebem que as atividades são bem repetidas, ela repete 2, 3 vezes, com uma forma para que a criança pense, relembre, contextualize, cante, ouça uma história, atividades lúdicas aqui dentro. Claro que ela trabalhou aqui com língua portuguesa, mas eu posso trabalhar com muitas disciplinas aqui dentro, né? Posso trabalhar com história, posso trabalhar com geografia, posso trabalhar com ensino religioso, posso trabalhar com atividade física, e aí a nossa criatividade que é nosso guia nisso daí. Pode passar? Lá vocês perceberam que uma das atividades, um dos números, né, era uma lista, o trabalho com lista. E aqui ela deu a dica também. A criança recebe uma lista, que pode ser nomes de frutas, brincadeiras, animais, como na sugestão abaixo. E aí eu tenho uma lista, que eu tenho de animais, tenho frutas, tenho peças de roupa, tenho doces, tenho brinquedos. E aí pode passar de novo. E vem a dica para a gente. As listas com o mesmo tema oferecem muita reflexão quanto à escrita, ou seja, faz a criança pensar sobre como as palavras são escritas e, consequentemente, contribuem na leitura. Ao apresentar à criança uma lista com nomes de animais, você pode orientar, e aqui é uma sugestão para as famílias. Essa é uma lista com nome de animais. Quais os nomes de animais você acha que estão escritos? Olha, eu já estou trabalhando com as hipóteses, com as possibilidades. Qual nome de animal você conhece que começa com a letra M? Ou Má? Veja que tem nomes que iniciam com a mesma letra, mas que as outras letras são diferentes. Tente ler sozinho, pensando na forma da escrita da palavra. O nome que conseguir ler, marque com lápis e mostre. Essas são algumas perguntas que podem ajudar os pais. Então, são dicas de um trabalho com a família, são dicas simples, né? Que são possíveis e que vai fazer com que essa interação tão importante entre professor e família seja cada vez mais propícia. Essa é uma dica que eu trouxe para vocês, mas eu tenho certeza que vocês têm muito mais dicas, muito mais contribuições, porque o trabalho do professor é incrível, o nosso trabalho é incrível. A gente se desafia mesmo, a gente estuda muito, a gente busca novas possibilidades. Nessa atual conjuntura que a gente se encontra, é um convite a essa reflexão, ação, proporção, melhoria constante. E fico aqui à disposição de vocês, tá bom? À disposição para que a gente possa trocar ideias,
sugerir, tirar dúvidas, no que eu puder ajudar, estou aqui.